Fala pessoal, belezinha? E esse daqui é o último vídeo do ano e eu resolvi trazer aqui no canal essa ilustração do Bob Goods, que é do último livrinho, né? Dele passeando aqui com os cachorrinhos, que no caso é on the job, né? Então assim, cada ilustração representa uma profissão, né, e tal. E essa daqui é dessa pessoa trabalhando, levando os cachorrinhos para passear. Então vamos lá? Vamos começar aqui. O vídeo de hoje vai ser um vídeo super simples. Vocês vão acompanhar eu colorindo e contando aí um pouquinho de como foi esse ano, né, gente? Porque esse ano passou muito rápido, diga-se de passagem, né, gente? Um ano que foi assim um ano, lógico, como todos os anos, né, gente? Não foi fácil, né, para muitas pessoas, mas seguimos aí batalhando sempre, né, na luta. É a vida aí do brasileiro mesmo, né, gente? A gente sabe muito bem como que é, né? E aí o vídeo de hoje eu quero contar para vocês um pouquinho. Aqui, gente, eu tô fazendo um céu como se fosse um amanhecer, tá bom? Porque como eu quero trazer esses prédios aqui, mais assim, acinzentado, então eu decidi fazer um céu assim, como se estivesse amanhecendo, tá? Geralmente é uma pessoa que anda de manhã. A gente vê essas pessoas assim, andando com os cachorrinhos logo cedo mesmo, né, gente? Por conta do sol mesmo, né? Ser muito forte e ficar difícil de passear com os bichinhos, né? Porque o chão esquenta muito, machuca a patinha deles, uma série de coisas, né? Então, assim, a galera costuma sair super cedinho aí mesmo, né? Com eles, que é bem mais seguro, né? Então, vamos continuar falando aqui do nosso ano, gente? Vamos. Olha, o ano foi, assim, aqui no canal, foi um ano, assim, de bastante dedicação, né? Eu não sei se eu tava falando disso mesmo, mas aí se não tava, eu vou lembrando com o tempo. Gente, o ano foi assim aqui no canal, na minha opinião, bom, né? Eu não posso reclamar, né? Eu não posso reclamar, porque esse ano eu consegui ser monetizada. Tô com um clube de membros aí no canal também, né? Não tem muitas pessoas, mas assim, eu percebo que é uma galera aí leal, sabe? A galera que tá comigo aí, né? Desde que se tornou membro e tudo. E eu acho isso muito bacana, sabe? E eu quero convidar vocês também, gente, quem quiser se tornar membro para ajudar aqui no canal, que isso daí parece bobeira, mas ajuda bastante, sabe? Então, assim, foi um ano aqui no canal que eu não posso reclamar, tá? E uma coisa que eu aprendi também é assim, que a gente precisa persistir, né, gente? Precisa persistir nas coisas, não pode desistir, né? Então, foi o que eu fiz aí ao longo do ano. Teve mês que eu não consegui. Aqui eu não sei se é prédio, gente, aqui atrás, mas eu vou fazer como se fosse o amanhecer também, tá bom? Teve momentos aí que eu não consegui fazer live, né? Por conta mesmo aí do tempo, da correria e tal. Falhei algumas vezes tentando colocar dias assim, né? Ah, é tal dia e tal dia, tal dia. E por fim eu não consegui, por isso que agora para 2026, depois ao longo daqui do vídeo, eu vou falar um pouquinho do projeto aí, do meus planos de 2026 aqui pro canal, tá? Então assim, pretendo agora aqui também, né, gente? Parece que é, né, ó, um céu, né? Eu acho que vou fazer aqui também, né? Então, assim, eu pretendo continuar na mesma vibe aí, na mesma pegada que eu tô aqui no canal. Mas eu vou voltar a falar, vamos fazer um resumão do ano. Depois a gente fala, vamos falar assim do ano passado, presente e futuro, né? Eu comecei com as lives esse ano aqui no canal em fevereiro. Em fevereiro, a primeira live que eu fiz foi da Alana Green, colorindo uma ilustração da Lana Green, vou deixar aqui para vocês relembrar.
E aí eu tava muito tensa nessa primeira live. Eu lembro até hoje que eu tava assim, um pouco acanhada, sabe? Assim, meio com vergonha e tal. Porque, gente, assim, uma coisa é a gente ser desinibida, assim, às vezes, no dia a dia, para resolver as coisas e tal. Outra coisa é quando a gente abre uma live, né, e tá ali, realmente ali, em tempo, como eu posso dizer, em tempo real, né, com vocês. Então, isso gera um certo nervoso, sabe? E aí eu lembro que eu tremia. Até na minha voz dá para notar. Eu assisti a minha primeira live, né? E aí agora vem os predinhos aqui, ó. Eu assisti a minha primeira live, né? E depois eu falei, nossa, que diferença, né? Mas graças a Deus, né, gente? A tendência é essa, é a gente procurar evoluir sempre, né? Mas assim, eu lembro que eu ficava com muita vergonha. Já tinha feito live no Instagram, né? Já tinha feito live no TikTok. Ui, aqui não, gente. Era o predinho, aqui é marrom. Mas tudo bem, não tem problema porque aí eu passo por cima. É o predinho. É o predinho, Kátia! Então, eu já tinha feito live no TikTok, já tinha feito live no Instagram, tinha feito live aqui também no YouTube, né? Mas era collab junto com os irmãos Marinho. Então, assim, junto com a Priscila Ferraz, né? Também. Então, eu já tinha feito live aqui, mas assim, era collab, né? Participei no final de 2024. Participei de um programinha aqui da Priscila também, né? Falando assim a respeito do Colorcast, né? Dela, né? Que ela fazia, não sei, acho que ela não retornou mais com o programa também. Mas enfim, eu comecei a fazer a live e foi bastante nervosismo. Só a primeira live, assim, eu passei um perrengue danado, porque, assim, eu não tinha muita interação com ninguém, né? E assim, né, gente, eu sou um canal. Aqui é um canal pequeno, né? Eu não posso falar, nossa, porque só isso de gente. Não, eu nunca reclamei, assim, nessa parte, né? De ter poucas pessoas, poucos views, poucos likes. E essa parte, assim, eu nunca reclamei, porque eu entendo que tudo isso é uma forma gradativa, né? Mas assim, na primeira live eu fiquei falando basicamente sozinha, né? E aí, aos pouquinhos, eu lembro que no decorrer da live foi entrando gente assim, e aí fui conversando, né, e tal, e morrendo de vergonha, com muita vergonha, sabe? Eu sei que aí, ao longo da live, eu fui ficando um pouco mais tranquila, mas eu precisava fazer a parte 2 dessa live, né? Tá aqui no canal, viu, gente? Eu não tiro nada, tá? Mesmo que seja uma papagaiada e tudo mais. E outra coisa, tá? Assim, até mesmo técnicas, vamos supor, que foram aprimoradas lá atrás, não tá tanto, mas eu deixo, não vou retirar aqui do canal, porque eu acho que tudo é válido, né? Então, é uma forma da gente acompanhar e mensurar ali também a nossa evolução. Já na segunda parte dessa live, tô contando desde lá do começo, hein, gente? Que é pra. Esse vídeo vai ficar longo. Lá na segunda live, eu já tava um pouquinho mais desinibida, né? Então entraram algumas pessoas que tinham entrado na primeira live, né? Aí eu já comecei ali, né, o contato melhor. Eu lembro até hoje a Josi, a Lívia, a Simone, a Edna, a Débora. Então, assim, foi entrando um pessoal, né? E assim, eu fui começando a interagir, conversar e tal, né? Enfim, já fui perdendo um pouquinho mais a vergonha, né? E interagindo mais. E lógico, assim, tendo toda aquela cautela também, porque às vezes a gente fala o que não deve e aqui não pode, a gente tem que pensar muito antes de falar, né? Bom, e aí, logo na sequência, o que que houve? Comecei com a maratona cabelo. E aí, a maratona cabelo, lógico, né? Os primeiros cabelos também, assim, foi um pouquinho mais complicado. Gente, inclusive,
Se você for uma das pessoas aí que esteve lá no comecinho, né, e tudo mais, deixa aqui nos comentários para eu relembrar, né? Então, e aí, que eu sei que teve gente ali, o Muri, teve mais gente, a Ingrid, né? Que participou bastante aí da Maratona Cabelo também. E aí, gente, né? Na Maratona Cabelo, eu me prontifiquei a fazer 20 lives, né? E, ou seja, colorir e finalizar 20 cabelos em live. Foi uma jornada árdua, né? Porque fazer 20 lives, na verdade foram 21 lives, porque a última live foram em duas partes, tá? A última live. Sabe por quê? Aqui, gente, depois dá pra eu pôr uma corzinha de leve por cima, tá? É que como ele tá na frente do amanhecer aqui, aí eu preciso deixar a tonalidade um pouquinho mais assim, entendeu? Então, e a última live foram duas partes, né? Porque foi bem longo, o cabelo também foi bem longo, o cabelo da Mariola Budek, né? Então o cabelo foi bem compridão. E aí teve duas partes. Então foi uma maratona assim que eu me diverti muito. Ao longo da maratona, eu fui me soltando mais, eu fui me divertindo mais aí, né, com vocês e rindo muito, né? Teve lá a live indecisão, lembra? Live indecisão, a Lívia, né, com olhos de águia dela, que achava os defeitinhos, o que tava faltando e tudo mais. Então, assim, nisso a gente se divertiu muito, porque a gente foi pegando, assim, né, o jeito um do outro e tudo mais. E aí depois eu vim com a Maratona Pets, né? Não foi igual a Maratona Cabelo, foi menos lives, né? Mas para mim foi um desafio muito grande, porque eu tô acostumada a colorir pessoas, né? Eu não sou expert, sabe, gente? Falar, nossa, você é expert. Não, eu treino muito, eu pinto todos os dias, tá? Então, assim, cada hora eu aprendo um pouco mais, melhoro um pouquinho mais, né? E eu tô mais acostumada a pintar pessoa, né? Pintar pessoa, pintar cabelo, pintar olho, enfim, pintar um ser humano. Bom, e aí quando foi a Maratona Pets, pra mim também foi um desafio, né? Porque aí logo entrou um cachorrinho lá, se eu não me engano foi é Pug que fala aquela raça? Pug? Acho que é Pug, né, gente? Teve o Pug, eu sei que teve a girafa também, né? A girafa da Grazia Salvo. E aí, deixa eu só ir tampando aqui, gente, né? Ó, tá vendo? Bom, então. Bom, eu sei que aí, né, eu teve esses daí, a Maratona Pets, né? E aí eu fui pintando outras coisas também, né? E eu lembro que. Agora sim, agora vem os troncos aqui, gente. Depois eu vou vir nas janelinhas, tá? E aí eu lembro que eu fui fazendo também algumas pinturas assim, aleatórias, né? Também em live, né? Fazendo live de ilustrações, principalmente do Kevin, né? Do Kevin Teuart. E aí, entrando nesse assunto, né, do Kevin, esse ano para mim também foi um ano muito bacana, né, por conta de receber a proposta do Kevin, né, que ele é um ilustrador francês, né, para participar desse projeto deles, né, Color Art Co, que une 4 ilustradores todo mês e tem lá os ilustradores que participam também, sabe? Tipo convidados especiais, né? Então eu fui convidada a colorir, né, as ilustrações para eles fazerem a divulgação, né? E eu fiquei muito feliz, tá vendo? Ó, tô passando por cima, tô passando por cima aqui é verdinho, não tem problema, né? Então, ó, viu? Deu certinho. Então eu fiquei muito feliz por isso, né? Pelo fato de, né, dele chamar, convidar e tudo mais, né? Então deixa eu só fazer agora assim, ó, né, ó.
Como se fosse umas partes assim mais... Isso. Então, gente, eu sempre procurei atender, assim, a fazer, né, todas as ilustrações. E aí vem um novo desafio. Falei que essa live, essa live não, tá parecendo live mesmo, mas falei que esse vídeo vai ficar comprido. Olha lá, gente, viu? Aí a gente vai fazendo assim, ó. Né, ó. Isso. E aí veio um novo desafio, que era o quê? Colorir, por exemplo. Ah, um mês o tema era a música. Até aí, beleza. Depois, no outro mês, o tema era uva. Aí meio que, né, danou, porque tipo assim, uma pessoa que só pinta uma... Por isso que é legal quando a gente, né, tem uma variação aí de tema aí para colorir, né? Mas já vou chegar nesse assunto. E aí, o outro tema era uva. Aí tá, aí vem lá, né, um monte de colorido aí, de desenho com uva e tudo mais, né, para pintar. Tá bom. Aí depois eu sei que o tema foi... Eu sei que foi uva. Eu sei que teve uva, papagaio. Nossa, esse do papagaio foi hilário, porque assim, chegou uma hora que eu não aguentava mais pintar papagaio, né? E eu pintei papagaio demais. Aí eu até dei risada de mim mesma várias vezes, assim. E aí teve também tema de raposa. Aí eu cheguei pro Kevin, teve uma hora que eu falei pra ele que eu não aguentava mais ver raposa na frente, ele deu risada, né? Então, mas ou seja, né, eu fazia assim, mesmo às vezes ficando, né, assim, cansada de certos temas, eu tava fazendo ali, entendeu? E feliz da vida também por conta, né, de fazer parte do projeto. E aí, né, assim, logo depois também recebi o convite para fazer parte de um outro projeto, mas aí já eram somente ilustradoras mulheres, né? Que foi uma iniciativa de uma francesa também, da Melissa. E aí era The Woman's Art, né? Então, assim, são 4 ilustradoras, né? A Grazia Salvo, a Lolis Art, a Dzinski, que ela é da Indonésia, né? E a Julie Spirit, negócio assim, né? Ah, e lá no Color Art Co é o Kevin, a a Mad Lamuer e a... Ai, eu sempre esqueço o nome dela, é com S. Enfim, gente, eu esqueço o nome dela. Que inclusive as ilustrações dela são sempre muito cheias de detalhes. Samue... Eu esqueci, mas eu vou deixar aqui na descrição. E aí, então, eu recebi a proposta também para participar desse Color Art Co, só que aí elas não iriam ter convidados, né, assim, para colorir. Ia ser somente as 4 mesmo, todos os meses. E aí eu topei, fiquei super feliz, né? Aí também, elas também têm temas, né? E também tem as ilustrações todo mês para colorir, né, e tal. E aí, beleza, até aí tudo bem, né? E fiquei super... Vou aproveitar e fazer esse banquinho, gente. E aí eu fiquei super contente, né, por participar aí desses projetos, né? Então, e aí que eu ia falar aquela hora. Esses projetos serviram muito para mim por um motivo, né? Às vezes eu ficava só num tema, né? Então, assim, fica só num tema, só numa coisa, só numa coisa. E de repente, quando apareceu esse projeto, aqui é o banco, né, gente, ó. Aqui é o assento. Assim espero. Se não for, vai ser, mas acho que é assim. E quando apareceu esse projeto, né, eu fiquei assim, super... Na hora, eu fiquei feliz e depois eu fiquei preocupada. Porque eram coisas que eu não estava acostumada a colorir, né? Só que aí eu comecei a ver vídeos aqui no próprio YouTube, ensinando, por exemplo, como pintar uva, né? Ah, morango, é mesmo. Teve um mês que foi morango o tema também. Era morango para tudo quanto era lado. Aí teve um mês também que acho que foi flor de maio. Vixe, teve vários temas, gente, vários temas, né? E para mim isso foi legal. Por quê? Porque eu comecei a aprender colorir assim temas diferenciados, né?
Então eu não tinha costume de colorir certas coisas. Então esse ano, para mim, foi um. Como eu posso dizer? Esse ano foi uma escola para mim, né? Nesse sentido. Porque eu pintei Labubu, né? Quando que eu ia pintar Labubu? Eu pintei Labubu vestido de roupinha de Stitch. Pintei Lilo Stitch, né? Pintei os Bob Goods, alguns Bob Goods também, né? E aí, né, nessas assim de fazer live, eu tava muito feliz, gente, assim, né, de fazer live e tal. E eu vou ser bem sincera com vocês. Agora acho que de madeira já tá bom, né? E eu vou ser bem franca com vocês aqui, tá? Eu não tenho costume de ficar vendo em live quantas pessoas que tá e tudo mais, porque muita gente assiste depois no modo gravado, entendeu? Então eu não fico me preocupando. Se tem pessoal ali, a gente vai interagir, trocar ideia, mas eu vou tocando o barco, né? Eu vou fazendo, vou tocando o barco, entendeu? E aí teve um dia que eu fui assistir Superman, o Superman, esse último do cinema, né? E quando eu voltei, eu peguei um Bob Goods e fui fazer. Tem aqui no canal. Eu fui fazer ele customizado. É um lá que eles estão na academia, sabe? É assim. E aí eu fui fazer ele customizado, né? Pintar a árvore assim, tá bom? Então, aí eu fui fazer. Depois eu venho com acrílicozinho aqui também. Então, aí eu fui fazer eles customizado de super-heróis, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei os super-heróis da DC, né? Flash, Superman, Mulher Maravilha, um Batman que ficou torto, feio que dói, né? E acho que era só esses, eu não lembro de outro, né? E aí eu fiz, gente, começou a entrar muita gente na live, assim, porque eu não conseguia. Eu comecei a perceber que tinha bastante gente, porque eu não conseguia acompanhar os comentários, né? E eu via muito comentário e tudo mais. E aí eu fiquei surpresa, porque foi uma live que deu bastante visualizações, né? Muitas visualizações e tudo mais. A minha amiga Débora, ela já estava passando por uma situação assim também, que as lives dela colorindo Bob Goods eram sempre um arraso, assim, sabe? Eu não tinha costume de colorir Bob Goods. E aí, nesse dia, fazendo essa live aí, teve bastante view, né? E aí, eu sei que depois eu fiz uma outra live, que foi também, que foi na época que saiu os Smurfs, né? E aí, eu fiz a live... cadê o 8? Aqui. E aí, eu fiz a live, né? É como se fosse, assim... como eu posso dizer? Customizada também, aquela lá que tem as casinhas, né? Uma casinha aqui, uma casinha ali, né? E aí eu fiz os cogumelos, né? E tudo mais. Bom, eu lembro até hoje nessa live que, inclusive, eu vou entrar nesse assunto agora também. Nessa live, o que teve de gente maldosa que entrou nessa live, gente. Teve de gente maldosa. Olha, não tá escrito. Vou falar pra vocês, né? O povo criticando muito, sabe? Até o Vinícius Marques, que tava assistindo, ele entrou, assim, ali nos comentários pra me defender, pra falar, né? Gente, espera ficar pronto, porque só quando fica pronto que a gente vê o resultado, que não sei o que, né? Ele falou um monte de coisa. Ele tava, acho que, nervoso, né? E assim, ele tomou as dores, né? Ficou nervoso. Bom, eu sei que foi uma live totalmente tumultuada, né? Mas assim, o resultado ficou muito bacana. Foi uma live difícil por conta, como eu customizei, eu utilizei marcador acrílico. E o marcador acrílico, ele é demorado, ele é trabalhoso, tá? Ele não é fácil, entendeu? Então, assim, o que que acontece? Eu precisei dar várias, assim, mãos, né? Então, dava uma mão, dava outra mão, sabe? E assim por diante, né? Até pegar legal e tal. Bom, eu sei que nesse meio do percurso, como foi, acho que foi a live mais tumultuada que eu já fiz.
Eu sei que nessa live eu tive que remover várias pessoas, né? Porque tava passando dos limites mesmo. E eu não gosto de fazer isso, sabe, gente? Porque eu não ligo. O pessoal às vezes entra, zoa, né? E dali a pouco a pessoa mesmo cansa e sai fora, sabe? Eu não ligo, pra falar a verdade pra vocês. Eu não sou de ficar ali, ai, eu vou tirar você. Na boa, assim, eu não ligo, você entende? Eu nem respondo, pra falar a verdade. E assim, hoje já não me atinge como atingia antigamente, né? Antigamente me atingia mais. Bom, aí eu sei que essa live também foi assim uma live que deu muito, acho que deu, eu não sei, gente, ao certo, mas deu acho que mais de 90 mil visualizações essa live. E aí eu fiquei surpresa, sabe? Mas foi uma live muito tumultuada. Foi a live acho que mais tumultuada que eu fiz esse ano. Foi essa do Bob Goods de Smurfs, né? Foi a live mais tumultuada. Parece que nesse dia o povo tomou Red Bull e saiu agitando tudo que via pela frente, sabe? Então foi bem tumultuado. E aí, eu também, em meio do ano, mais ou menos, acho que foi em julho, não lembro, né? Eu tava sem sono, né? E aí eu falei, vou abrir uma live. E aí eu não sabia o que pintar. Aí eu tinha um Labubu, o Labubu na lua, um negócio assim. E aí eu fiquei olhando para aquela lua e eu fiquei pensando, quer saber? Eu vou pegar esse daí, porque dá para eu pintar com Magic Color, que o Magic Color ele é bem aquoso, e aí vai ficar legal, sabe? E aí eu falei assim, vou catar ele e vou pintar. Aí eu peguei ele para pintar, né? E aí comecei a pintar. E aí eu pensei, vou fazer assim, vou fazer assado, vou colocar para fazer uma profundidade, porque eu queria fazer aquelas gente, eu não sei o nome, tá? Mas aquelas partes assim que tem no chão, sabe? Como se fosse vala, mas não é vala, tem um outro nome ali, tá? E aí eu falei assim: quer saber? Eu vou fazer esse mesmo. E aí abri a live, né? E fui fazendo e tal. Gente, quando eu olhei ali, assim, em cima, porque eu não tava dando conta. Eu olho quando eu não tô dando conta mesmo, sabe? Dos comentários. Eu não tava dando conta dos comentários. Era muito comentário, muito, muito, muito. E aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Aí eu falei, pessoal, falei, gente, eu não consigo nem visualizar aqui e tal, né? E não sei o quê. E aí eu continuei pintando. E aí eu sei que foi uma live, acho que longa. Eu não lembro quanto tempo foi de live, né? Na verdade, eu não lembro, não. Eu sei que eu finalizei ele todo em live, tá? Bom, aí eu peguei esse Labubu, né? E finalizei ele. Eu sei que, por fim, quando eu fechei a live, tinha dado mais de 170 mil visualizações. E eu fiquei de queixo caído. Falei, caramba, foi acho que a live recorde aqui do canal, né? Aí depois disso foi ficando mais assim nos números normais mesmo, das minhas lives, né, e tal. E o que que eu aprendi com isso? Aprendi o seguinte, gente. Eu aprendi que muitas vezes, né, a gente se incomoda com pessoas que querem atrapalhar a gente, né? De certa forma, que quer atrapalhar, que vem só pra zoar, sabe? E aí eu aprendi a lidar com isso de uma forma boa. Qual é a forma boa? É não me estressar. Por quê? Porque às vezes vem ofensas assim pesadas, sabe? Então, eu vi esses dias no canal do Diogo Camargo, ele falando assim, né? Que quem entra pra zoar em canal de arte, a pessoa é muito ferrada, né, na vida. Porque entrar pra zoar um canal de arte, a pessoa tem que ser uma pessoa muito, mas ele usou um outro termo mais pesado, sabe? Então, assim, hoje, o que que acontece? Entra a gente zoando às vezes, mas assim, eu não dou a mínima. Lógico que se ficar enchendo muito o saco, arrumando barraco com quem tá na live e tudo mais, eu tenho que tirar, né? Aí eu tenho que tomar uma outra postura. Mas esse ano eu aprendi muito a lidar com as minhas emoções em live, sabe? E isso eu achei super válido, super legal. Acredito que, né, é daí pra melhor, né? Mais pra frente aí também.
Agora, o que eu quero falar pra vocês, né? Quero falar pra vocês um pouco. Olha aqui, gente, como tá ficando. Tá vendo? Eu ainda vou finalizar bastante coisinha, né? Agora eu quero falar pra vocês um pouco, assim, parcerias também, né? De recebidos também, que eu preciso agradecer, né? Assim, os recebidos que teve aqui no canal da Papelaria Universitária, né? Da Ohuhu também, né? A Ohuhu que tá comigo na parceria aí desde dezembro de 2023, né? Então, assim, agradecer também, né? Esse ano aí, né? De parceria. As conquistas aí que eu tive também, né? De materiais. Agradecer, logicamente, né, gente, todos vocês, porque sem vocês aqui no canal, né, o canal seria seria assim, como que seria, né? Então, a vocês aqui é muito importante também, porque faz parte, né, gente? Vocês fazem parte aqui do canal. Então, quando eu recebo o relatório, eu recebo um relatório semanal. Eu tô para receber agora o anual, né? Eu vou postar aqui, tá bom? E quando eu recebo o relatório semanal, vem às vezes as fotinhos de vocês lá, sabe? Tipo, do quem interagiu com o canal, né? E tudo mais, quem assistiu e tudo mais. E quando eu vejo essas fotinhos, assim, eu me emociono, né? E eu fico tão feliz, vocês não imaginam a felicidade que eu fico. Porque eu falo assim, ó, que legal, eles tiraram o tempo deles, né? Pegaram o tempo deles ali, parou para me ver, né? Então, assim, isso daí é muito bacana. Eu agradeço de coração. A galera aí que se tornou membro também do canal, né? Os comentários, às vezes eu sou um pouco falha em não responder comentário, mas assim, não é na maldade, tá, gente? É que assim, às vezes eu tô tão correndo fazendo alguma coisa e tudo mais, adiantando conteúdo ou fazendo alguma coisa aqui em casa, assim, e eu acabo esquecendo, sabe? E aí eu recebo notificação, aí eu falo assim, ah, já vou responder. E aí nisso o tempo vai passando, eu vou fazendo outras coisas e eu acabo não respondendo. Não é só aqui, né? Lá no Insta também. E é uma das coisas que eu pretendo melhorar. Vou fazer o seguinte nesse vídeo. Ó, quer ver? Ó, vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó, para 2026, ó lá. Melhorar na resposta. Melhorar na resposta é aqui assim, né, ó. Responder comentários. Eu vou colocando aqui, vou fazendo a lista aqui, gente, ó. Então, assim, para 2026, eu quero melhorar muito isso, tá? De responder vocês, eu vou tentar fazer de tudo para responder na hora mesmo, sabe? Porque eu sei que é chato a gente não responder, né? Lá no Instagram também mandam um direct para mim dando sugestão de conteúdo, ou fazendo pergunta, ou até me mandando o que pinta, né? Às vezes vocês mandam para mim alguma pintura assim, e eu vou ver depois de uns 2 dias, né, e tal. Então eu vou melhorar isso também, tá bom, gente? Que aí eu vou tentar fazer de tudo aí para visualizar rápido, responder rápido. E assim, uma coisa também que eu quero agora para 2026, ó, vamos colocar aqui, hein? Mais interação na comunidade. A comunidade aqui do canal, ela é de vocês, tá? Ela não é minha, é de vocês, é para vocês. Então, o que vocês podem fazer? Pinta, pode postar lá, sabe? Porque quem tem, às vezes, canal também, né? Posta lá pra gente se ajudar, se seguir, né? Se inscrever e tal. Isso é muito bacana, entendeu? Então, faz isso. Entra lá, né? Na comunidade, posta. Porque aí vai ser uma forma aí da gente ter uma interação melhor também, né? Com todo mundo aí, né? Que mais? Vamos lá. A respeito dos vídeos, né?
Gente, a respeito dos vídeos, assim, muitas vezes eu fiquei esse ano meia perdida em temas, né? Porque eu não queria ficar fazendo só vídeo de efeito, ai, faz esse efeito ou faz aquilo, sabe? Eu queria muito ter ideias diferenciadas, né, para fazer vídeo e tal, e assim. Não consegui muita coisa, né, ao longo aí do ano, né, e tô assim, pensando aqui, né, sempre em conteúdos aí legais, interessantes, diferentes, né, para trazer para vocês, porque às vezes, gente, eu fico preocupada em trazer mais do mesmo, sabe? E eu acho isso desgastante, tem hora, entende? Então, assim, eu fico pensando, ai meu Deus, o que que eu poderia fazer aí para eles de diferente e tal. E aí que vem a questão legal dessa parte de interação, porque de repente vocês podem também me dar ideias, né? Ai, faz tal coisa, faz isso, faz aquilo. Esse ano de 2026 eu vou colocar muita coisa na aba post, então vai ter bastante interação nesse sentido, tá, gente? Porque mediante a isso eu posso também estar conduzindo conteúdos aí de acordo com o que vocês querem ver, né? Que às vezes vocês querem ver algo diferente ou não, também não sei. Mas assim, eu quero muito ter essa troca aí de figurinha com vocês, tá bom? Que mais? Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória na pintura. Eu comecei a colorir em 2018, no final de 2018, tá, gente? Por conta aí de estresse mesmo, sabe? E aí eu falei, eu preciso fazer algo, né? Eu preciso ter alguma atividade para eu poder me distrair, né, e tal. E aí eu comecei a pintar. E eu me apaixonei por isso, gente. Me apaixonei. E é uma das coisas que eu tenho muita vontade de fazer, que seria isso, sabe? Mais assim, coisas voltadas à arte terapia, né? Porque, gente, a gente sabe que é lógico que isso não substitui certos tratamentos mais sérios, no caso, digamos assim, mas a pintura, ela ajuda muito a gente. Ela ajuda muito espiritualmente, sabe? Então, assim, principalmente essas ilustrações aqui, né, Bob Goods, essas ilustrações, elas relaxam, sabe? Então, assim, a pintura, ela é um bem muito, muito grande e muito forte aí pra gente, tá? Então, eu queria muito poder incentivar aí, né, bastante pessoas aí, bastante gente a colorir, sabe? E que fez muito bem pra mim. Eu sei que às vezes nem tudo que faz bem pra um faz pra outro, né? Mas de um modo geral, a gente vê aí que as pessoas que pintam, né, desenham, são pessoas aí, geralmente pessoas do bem, né, gente? A gente não pode ficar vendo só os defeitos das pessoas, porque defeito todo mundo tem, né? Então, assim, a gente precisa ver o lado bom das coisas, né? E o que é bom pra gente também, né? Pra gente fazer e tudo mais, né? Então, assim, comecei a colorir, comecei com lápis de cor. Comecei daquele mesmo jeito, né? Que todo mundo começa, assim, comprando muita coisa, né? Comprando material, esses materiais baratinhos, né, gente? Eu via, eu queria, né? Então, assim, comprava muito lápis de cor, muito material ruim, muito material ruim. Eu não conhecia, né? Quando a gente não conhece, a gente vai comprando. E aí eu sei que quando foi 2019, eu comprei o meu primeiro kit de brush, né? Que foi da Artline, da Tilibra. E eu comprei esse kit. Na verdade, não comprei o kit, não. Eu fui na papelaria aqui perto de casa, tá? E aí eu vi essas canetas avulsa vendendo. Eu perguntei pra ela, ela falou que eram muito boas pra eu testar. Eu peguei uma pra testar e eu amei. Amei pela ponta brush, né? Eu nunca tinha visto, né? E aí eu falei pra ela, eu vou querer. Aí comprei, acho que duas. Eu não lembro, gente, mas eu acho que foram duas que eu comprei.
E aí me apaixonei. Aí eu fui lá no outro dia, já comprei outras, né, também. Ela não tinha todas as cores do kit, mas o kit é pouquinho, gente. Se não me engano, são 18 cores, tá? O kit, não é muito, não. E aí eu comprei o kit, fui comprando, aí eu achei no Mercado Livre, comprei. Ah, lembrando uma coisa, tá, gente? Eu sempre comprei minhas coisinhas, assim, com muita luta, tá? Parcelando em 10 vezes. Eu nunca tive vergonha de falar isso, entendeu? Parcelando mesmo em 10 vezes, em 12, né? Ou em 18 vezes. Eu lembro quando eu comprei minha caixa da Prismacolor, eu parcelei, se eu não me engano, foi em 18 vezes. Então, assim, não tenho vergonha de falar isso, sabe, gente? Porque, meu, não dá. A gente às vezes quer comprar e não tem, a gente parcela, né? A gente vai parcelando. Então, assim, aí eu fui comprando eles, me apaixonei e comecei a colorir, assim, junto, né? Lápis de cor com eles. Só que, assim, eles eram à base de água, né? E aí, deixa eu só fazer uns relevinhos aqui no chão, como se fosse, né? Ó. E aí eu comecei a, a utilizar os dois, né? A utilizar o marcador base de água, né? E junto com o lápis de cor. Gostei demais, demais, gente, demais. Aí eu me apaixonei. Foi quando eu comecei a comprar outras cores, né? Outras marcas, né? Aquela da Faber-Castell, aquelas brush da Faber, sabe? Eu comprei ela. Então eu comecei a comprar outras brush também para testar, para usar. E aí eu fui aos poucos pegando assim um carinho por marcador assim muito grande. Tanto que, nossa, eu ficava com muita raiva quando falavam mal de marcadores na época, sabe? Eu não gostava, porque na época eu lembro que tinha muitas pessoas que falavam que era coisa de preguiçoso. Olha só, né, gente? Pra vocês verem, né? E hoje é algo que todo mundo usa, né? Tem gente ainda que não usa, mas muita gente usa. E que era coisa de preguiçoso, né? Que só porque ele era mais rápido, né? Então que era coisa de gente preguiçosa. Aí eu ficava pé da vida, porque eu ouvia isso, né? Eu falava, meu, vai se ferrar, né? Porque, pô, o negócio não é tão simples assim, sabe? Que nem. Ah, não, isso aqui vai ser parte da lâmpada, eu acho. Que nem essas pessoas estão falando, né? Pô, é difícil, meu, não é tão fácil. Porque se fosse fácil, né? Bom, enfim, aí eu sei que aí eu, né, passei muito estresse com isso na época. É porque fica chapado. Enfim, eu ouvi muita coisa e eu acabei, né, falando, ai, vai caçar sapo, né, todo mundo, e eu vou continuar aqui, aprender e pintar com isso e pronto, acabou. Eu sei que quando entrou a febre aí dos Bob Goods, né? Aí ninguém falou mais mal de marcador, né? Porque aí todo mundo comprou, começou a comprar. Todo mundo, por exemplo, ai, olha aqui, ficou feliz com aquisições que já tinham há muitos anos, né? E ficou feliz da vida. E eu achei isso um bárbaro, porque, sabe, eu pensava assim, meu, que maravilha, graças a Deus, porque assim o povo vai parar de falar mal, né? Porque aquilo me incomodava. Hoje, gente, já não me incomoda mais. Eu acho que eu atingi um ponto assim na vida, sabe que aquelas pessoas que não se incomodam muito com as coisas, mais assim, com essas críticas, esses negócios, então. E aí eu fui tocando o barco, né? E aí, gente, ao longo desse tempo, desse tempo todo, assim, o que eu fui fazendo? Pintando muito, né? Me aprimorando, pintando, né? Fazendo o meu melhor ali, aprendendo, né? E eu costumo dizer uma coisa que eu levo assim até hoje, né, comigo, que a gente aprende sempre, né? Às vezes eu comparo um pouco a arte com a área da saúde, eu sou enfermeira, tá, gente? E às vezes eu comparo um pouco a arte com a área da saúde, porque a área da saúde não é que a gente precisa fazer reciclagem, a gente precisa se atualizar, né? E aí o que acontece? Existem muitas descobertas diariamente, né? Descobrem muitas coisas.
na área da saúde. Atualizam informações, né? Ah, antes enchia cuff, hoje não enche mais. Antes aspirava com 40/12, hoje não é tudo que pode. Ou seja, muitas mudanças aconteceram ao longo aí dos anos, né? E é a mesma coisa no mundo artístico. Eu comparo muito pelo sentido assim da tecnologia dos materiais, tá? Quando eu comecei a colorir com marcador à base de água, ele praticamente rasgava a folha. Quantas folhas eu já não rasguei? Rasguei várias folhas, gente, várias folhas. Teve ilustração aí que eu deixei com lantejoula, vê que coisa ridícula. Então, assim, sabe, já rasguei muita folha. Hoje, a Uhu lançou, eu tenho vídeo aqui no canal, marcador que não descasca folha. E não descasca a folha, porque eu fiz o teste aqui no canal e fiquei até besta, mais besta que eu já sou, né? E agora eu vou pegar aqui, gente, vou fazer aqui o bichinho, o Bob Good. E então, o que eu quero dizer com isso? Que a tecnologia, ela avança também na área da arte, né? Então, às vezes, vamos supor, a pessoa estudou ou a pessoa aprendeu coisas lá atrás. Meu, hoje em dia tem muita coisa diferente, muita atualização. Então, não é mais que nem era antigamente, né? As coisas evoluíram. Marcador mesmo, lógico, a gente sabe que a Copic existe desde lá dos anos 80, né, e tal. Mas assim, veja bem, né? Olha só, depois da Copic, quantos marcadores que já não foi lançado? Muitos, né? Muitos. É legal? Com certeza. Por quê? Porque compete preço, né? Compete qualidade. É lógico que a gente sabe que a Copic é incomparável, mas assim, compete preço, né, gente? Então, assim, é uma coisa, é a mais pra gente também, entende? Fora isso, técnicas novas, né? Quantas pessoas aí não começaram a apresentar técnicas novas, né? Tudo isso. Então, olha só que como é parecido com o mundo da saúde aí, com a área da saúde. A área da saúde, vira e mexe, a gente tá vendo lá. Ah, descobriram a cura disso, né? Ou senão, descobriram o tratamento para isso, para aquilo, né? Então, ou seja, é muito parecido, gente, porque assim a gente tem que estar sempre ali fazendo aquelas atualizações, né? E no mundo artístico também, né? A gente faz isso, né? E aí eu percebi muito isso ao longo desses anos usando marcadores, sabe? Dizem até que esses da Faber-Castell melhoraram muito, porque os primeiros eram bem ruinzinhos, né? Uns que tem até um kit de tons pastéis dele, e falaram que a qualidade melhorou bastante. Estou até querendo adquirir eles, assim, sabe? Fiquei curiosa até. Pra vocês verem, né? Então, assim, às vezes a gente fala, ai, não, eu usei e não gostei. Mas, pô, dá uma chance pra marca, né? Compra de novo, vê, porque de repente tá diferente mesmo, né? Tudo fica melhor. A ideia do mundo é essa, gente. A ideia do mundo é tudo ficar melhor, não pior, né? Então, quer dizer, é para ficar melhor, né? Tem coisas que não fica, a gente sabe, né, gente? Mas assim, eu digo no termo assim, falando, aqui é uma bolsinha, né, gente? Falando aí de qualidade, atualização, né? Então, é para ser melhor, né? Igual os Chameleon. Pô, gente, aquele lá é fantástico. Meu, você encosta uma ponta na outra, você faz outra cor, sabe? É muito, muito fora de série o material, né? Então é legal isso, sabe? Muito bacana mesmo, né? Então isso daí também foi uma parte aí da minha trajetória, né, gente? Que eu comecei, aí depois eu comecei em 2019 com os marcadores, e aí eu fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. E cá estou, vejo muito trabalho lindíssimo, aí eu fico super feliz, assim, sabe? Que eu falo, que bacana, gente, que legal, porque depois dos Bob Goods, assim, surgiram muitas pessoas aí arrasando, né, assim, nas pinturas, assim, sabe? E com marcadores, isso daí foi muito bacana mesmo, né? Foi uma evolução aí. Quem é da época lá de 2015, da Johanna, né, que começou a pintar, né, que foi
como diz a Priscila, aquele boom, né, na pintura. Então, assim, os Bobbie Goods foi a mesma coisa, né? A mesma coisa. Foi, assim, esse boom aí, né? Então, olha só que legal. Aqui é a orelhinha, né, gente? Assim eu espero, mas acho que é a orelhinha, ó. Né? Então, foi a mesma coisa. Foi esse boom aí. E o que é legal, uma coisa que eu já falei em live e vou repetir aqui, já que eu tô faladeira, né? E essa é a última, esse é o último vídeo do ano. Uma coisa que é muito legal, gente, é que o Bobbie Goods, ele conseguiu unir a família, né? As crianças, até adulto, gente, adulto, olha eu aqui, né? A véia pintando um Bobbie Goods. Ó, adulto, gente, em casa pintando com o filho, né? Amigos, que nem a menina lá do meu trabalho, né? Que se reúne lá com os amigos na casa dela, né, com a galerinha lá e fazem lá as pinturas do Bobbie Goods. Eu acho isso muito bacana, sabe, gente? Então, assim, isso trouxe a proximidade. Eu acho que essa é a palavra mais ideal, né? Trouxe a proximidade ali nas pessoas, né? É muito bacana isso, sabe? Essa a proximidade, essa, né? Então, a gente sabe como que tá o mundo aí hoje em dia, né? Então, quanto mais, assim, a pessoa tá ali, em casa, segura, é melhor, né, gente? Né? E isso daqui trouxe isso de volta para as pessoas. Eu achei super fantástico nessa parte, sabe? Que mais? Vamos lá, falar que mais aí. Ilustradores que eu gosto. Ó, falar um pouquinho de ilustradores aí que eu gosto. Eu gosto, não é segredo, né? Eu gosto muito do Kevin Teuart. Eu já acostumei, acho que minha mão já vai pintando sozinha até as ilustrações dele, né? Ah, uma outra coisa também, gente, que eu fiquei muito feliz esse ano, que eu ganhei o calendário Advento de Natal, né, do Kevin. É muito caro, né? É caro, gente, né? E assim, o ano passado eu só consegui comprar o primeiro, né? Aí esse ano eu falei pra ele, né, se ia ter. Aí ele falou, vai. Aí eu falei, ah, tá. Eu falei, dependendo, eu vou ver se dá pra eu ficar, porque eu vou estar de férias, né? E tal, 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 tal. Aí ele me deu, gente, todinho. De aniversário também ele me deu um monte de coisa, né? E então, assim, quando ele lança alguma coisa, ele já me passa também. Então, é um ilustrador que eu tenho um carinho muito grande mesmo, né? Uma outra ilustradora, assim, que eu gosto muito é a Mariula Budek. Gosto muito da Mariula Budek, dos cabelos que ela faz. Eu acho que é a melhor em cabelo, na minha opinião, a Mariula Budek. E a Lana Green também. A Lana Green também faz uns cabelos assim, muito bonito. A Grazia Salvo também, eu gosto da Grazia Salvo. Ela também faz assim umas ilustrações muito lindas, né? Eu conheci ilustradores também que eu não conhecia, que nem a Maldi, que nem a Iloé, né? A Lolis Art, que ela faz umas ilustrações lindas também, sabe? Eu não conhecia. Eu passei a conhecer, assim, o trabalho dela, colori algumas ilustrações, gostei bastante, né? Então, assim, gosto muito desses ilustradores. Assim, Kevin, Marila Budek, Lana Green, a Anastácia Koldareva também gosto muito, mas eu acho que a Anastácia Koldareva tá devendo ainda pra gente umas coisas assim, sabe? Fazer mais PDF, né? Ela devia fazer mais ilustrações soltas assim para vender, uma opinião, né? Porque eu acho que os ilustradores, eles não podem ficar só em livro, sabe, gente? Eu acho que eles deveriam ter as duas opções. Porque tem gente que prefere livro, tem gente que gosta de livro, mas tem gente que gosta de PDF, que quer pintar no PDF, né? Que prefere. Então eu acho que eles deveriam fazer as duas coisas. E eu acho que a Anastácia Koldareva, ela é maravilhosa, mas ela demora muito para lançar algo.
E aí quando lança só em livro. E aí limita muito, né? Assim, a gente às vezes que quer colorir as coisas dela, sabe? Que mais? Tem a Rina também. A Rina tem umas ilustrações meia doida, mas a maioria das ilustrações dela também são bonitas, tá? Pintei bastante coisa da Rina, viu? Muita coisa da Rina já pintei. Né? Que mais? De ilustrador, gente? Ah, é tantos, né? São tantos que a gente às vezes esquece até, né? A Celina Fênix faz umas coisas também lindas e difíceis de colorir, né? E aí tem outras também, gente, que eu não tenho costume de colorir, que eu vejo aí todo mundo colorindo aí, que é a Clara Markova, né? Tem bastante ilustrador aí que eu não tenho costume de colorir, que de repente aí esse ano, né, pode ser que eu pegue algo aí pra colorir, sabe? Vamos ver como que vai ser, né? Gosto de imprimir, porque eu gosto de imprimir em papel com uma gramatura maior, tá, gente? Como eu utilizo o marcador, né? E inclusive agora eu tô pintando muito com marcador acrílico. E o marcador acrílico, ele também, vamos supor, se você você tem que pintar, esperar secar, né? Bem. Eu ia até trazer ele aqui hoje, mas como ele demora muito, eu falei assim, não, melhor não, porque senão eu vou ficar 50 horas aí fazendo vídeo, né? O marcador acrílico, você precisa de uma folha boa, porque senão ele deixa a folha ondulada, sabe? E principalmente algumas marcas, né, de acrílico, que também deixa assim mais ondulado também, sabe? Então eu prefiro imprimir do que livro, porque o livro, ele geralmente, ele é frente e verso, né? Então deixa a gente muito limitado, porque a gente às vezes quer colorir com marcador, né? E não pode, não consegue. Então deixa a gente bem limitado nessa parte, né? Então eu prefiro imprimir por isso, que aí eu vou, né, pego a folha, as folhas que eu uso, gente. Ó, que eu mais usei esse ano, vou falar do ano. Eu usei muito a Honeymoon no começo do ano, tá? Só que a Honeymoon, gente, a gente sabe que ela é muito cara. É uma folha boa, ela é maravilhosa, tá? A folha mais cara que eu já usei foi da Honeymoon e a Bristol. Aquela Bristol de 300, sabe? Então, assim, é uma folha cara. Então, o que que acontece? Eu pinto muito, então tem muita coisa que eu erro, né? Inclusive, teve um aqui do calendário Advento que eu errei, né? E pulei um dia, até mandei mensagem pro Kevin, falei para ele que eu ia voltar naquela ilustração porque ela tinha rasgado a folha, rasgou a folha, hein? Então, porque eu misturei material e aí deu ruim na folha, né? E aí, então eu usei muito Honeymoon no começo, né? E deixa eu ver esse clarinho aqui. É clarinho, gente? Eu queria um bem assim, esse aqui. Então, eu usei muito Honeymoon. Aí, só que aí começa a pesar, porque Honeymoon é caro, né? É caro, gente. Agora que às vezes a gente encontra aí um pouquinho mais em conta, né? Mas o Honeymoon é caro, né? Galera que pinta aí, que usa, sabe muito bem disso, né? E aí, a minha amiga, ela falou assim: Ó, eu comprei umas folhas na Shopee. E as folhas são ótimas, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, ah, é? É. Aí ela falou assim, ó, aí ela me passou o link e eu comprei para experimentar. E eu gostei, gente. É essa folha que eu costumo comprar agora, né? Porque vem 200 folhas, tá? O papel, a gramatura é 180. Já cheguei a comprar de 220, é muito boa também. Ela é só um pouquinho mais cara, mas a gramatura é maravilhosa, tá? Então, assim, gostei muito, né? E aí eu comecei a comprar dela e eu gostei, gente, gostei pra caramba. E eu agradeci muito ela, sabe? Por isso, porque, né, foi uma indicação maravilhosa, gente, porque a gente não tem que ter vergonha, né, gente? Porque é mais barato e tudo mais. A gente tem que fazer de acordo com o que dá pra gente fazer, né? O que dá pra gente pagar. E se é bom, beleza, a gente vai fazendo, né? Bom,
Eu sei que aí comecei a usar apenas essa folha e tô gostando muito. Tá servindo o meu propósito, tá me ajudando bastante aí no sentido de economia mesmo, né, gente? Porque aí eu posso comprar bastante e posso pintar bastante, né? Imprimir bastante e treinar bastante. Porque imagina só, você treinar numa Honeymoon, você precisa ter grana para ficar abastecendo, não é verdade? Aí tá lá, quase 100 pau, 50 folha, pô, 50 folha vai rapidinho para quem treina muito, né? Para quem pinta quase todo dia e quem pinta sempre. Então 50 folha não é nada, gente. Sabe? Às vezes a gente fala: "Ah, não, mas 50 folha é muito". Não é. Entende? Para quem pinta muito, não é. 50 folha acaba rapidinho, né? E acabava rapidinho minhas honeymoon, né? E aí depois que ela falou dessas folhas aqui, nossa, aí foi uma maravilha. Sabe assim, foi uma descoberta assim maravilhosa, entende? Então, é a folha que eu mais estou utilizando. É lógico que, em termos de qualidade, gente, a melhor, tá? Até melhor que a Honeymoon é a Bristol. A Bristol, ela é a melhor. Aquela Bristol amarela, sabe? De 300, a da série 300, da Canson. Aquela lá é top, gente. Aquela lá, ela é top, top mesmo. Ela é muito cara, né? Acho que foi a mais cara que eu já usei até hoje também, tá, gente? Porque, falar a verdade pra vocês, eu nunca comprei papel mais caro que isso, tá? Nunca comprei. Bom, aí, que mais que eu tenho pra falar? De material. O material que eu mais usei esse ano, né? De marcador foi a Ohuhu mesmo, né? Que eu mais usei esse ano. A descoberta do ano, na minha opinião, foram os marcadores acrílicos, né? Na verdade, para colorir todo o desenho, tá? Não só detalhes, né? Para colorir tudo. Para mim foi a maior descoberta, porque eu me apaixonei demais por eles, assim, né? Por colorir com eles também. Gostei muito, muito mesmo, gente. Recomendo, sabe? Eu quero muito ficar mais expert para poder fazer mais vídeo ensinando, sabe? Mostrando como faz, né? E tal. Ou melhor, como eu faço, né? Então, assim, quero muito ficar mais perita ali neles, né? Mas eu tô gostando muito, muito mesmo, gente, tá? É um material, assim, maravilhoso, né? Recomendo mesmo, porque é maravilhoso, tá? Dos acrílicos que eu tenho o Langô, eu tenho daqueles da Guangnar, eu tenho da Ohuhu, que a Ohuhu enviou, muito bom também, tá, gente? Da Ohuhu é bom, não é ruim não, eles são bons, tá? Que mais? Que mais? Vou fazer um cachorrinho amarelinho aqui, ó. Olha o seu caramelo. Né? Ó, tá vendo? Aí. Né? Os que eu mais eu usei esse ano de material foi isso, gente. Foi o Ruhu, Copic também, né? Mas Copic mais assim pra pele, né? E, e Copic também é aquele tal negócio, né, gente? Você tem que comprar o refil, mas vale a pena. É caro, mas vale a pena, tá? É o que eu sempre falei aqui no canal, que é um material assim que vale por isso, porque ele tem um refil. A Ohuhu tem refil também. Mas toda vez que você vai tentar pedir, eu não sei agora como tá, né, gente? Deixa aí nos comentários se alguém conseguiu comprar refil da Ohuhu. Mas o refil da Ohuhu, eu vou fazer amarelinho também esse aqui, viu, gente? Então, mas o refil da Ohuhu, toda vez que a gente vai lá no próprio site da Ohuhu, tá indisponível a entrega aqui pro Brasil, entendeu? É uma falha assim um pouco grande, né, deles, porque se a gente conseguisse comprar o refil pelo preço que tá lá mesmo, né, que é 20 e pouco, nossa, seria muito gostoso pra gente, porque imagina o tanto que a gente ia economizar. Porque o refil da Copic é caro, gente. O refil da Copic é quase 50 reais, você entende? Tudo bem, mas dá para carregar várias vezes. Mas é caro,
Acabou o meu preto da Copic, eu ensaiei muito para comprar o refil, né? Acabou o refil meu de pele, eu criei coragem para comprar o refil, porque você tem que criar coragem, sabe? Porque senão você não pinta, você não consegue pintar, né? Tem tonalidades que a gente não consegue puxar, né, no marcador. Aí fica mais difícil, né? Então, assim, foram os que eu mais usei, né? Uma das descobertas também que eu fiquei, assim, de boca aberta foi os Chameleon, né? Que a minha amiga Bia também sempre indicou, sempre falou, né? E realmente ela tem razão, porque a qualidade é fenomenal, é maravilhosa mesmo, né? O Winsor Newton também tive presentes, tá, gente? Que eu ganhei. Eu ganhei um kit de materiais fofinhos, né, aqui no canal. Eu até fiz uma review, né? Ganhei também livro de colorir e os marcadores da Winsor Newton, da Bia. Fiquei super feliz, e inclusive a qualidade também é fantástica, gente. É uma pena que é um material caríssimo. Porque se eu pudesse, eu teria todo o kit deles. É maravilhoso, é um sonho, um sonho, um sonho, tá? Vamos pensar. Aqui eu posso fazer assim, vermelhinho e um pouquinho branquinho, né, ó. Né? Só para dar uma... Aqui, para ficar mais felizinho, né? De material, assim, de descoberta. Teve os olo, mas o olo acho que foi do ano passado, né, gente? O olo é do ano passado, o olo não é desse ano. Eu não lembro do olo ser desse ano. Eu acho que não, o olo é do ano passado, né? Que mais? A Ohuhu, né, que não descasca, me surpreendeu muito esse ano, muito mesmo, tá? Porque, gente, negócio de falar pra vocês, né? Um material totalmente aí tecnológico mesmo, sabe? Assim, uma qualidade sem comentários. Maravilhosa mesmo. Fora isso, né, gente? A gente teve aí também vários lançamentos aí da Cocoyo, né? Do grupo aí da Cocoyo, de livrinhos assim, fofinhos, né? Pra colorir, que a gente vê aí bastante colorido bonito aí da galera, né? Então, assim, eu acredito que no mundo aí de colorir, né? Tenha tido um ano assim bem cheio de novidades, né? Bem diferenciado. Eu acredito que tenha sido um ano muito legal nesse sentido, sabe, gente? Porque muitos materiais novos, né? Barateamento aí, teve muito material que ficou mais barato por conta aí dos próprios Bob Goods, né? Então, muito material aí ficou com preço mais acessível, digamos assim, né? Deixa eu só achar minha Jelly 10. Aqui, achei, né? Então, isso já ajudou bastante, né? Que mais, gente? Aí a gente vem fazendo aqui, ó, a finalização, né? Que a gente vem colocando aqui só algumas coisinhas, né, gente? Assim, só para dar um arzinho mais assim finalizado mesmo, né? Que mais? Aqui temos aqui o banquinho, né? Posso fazer pouquinha coisa, não precisa ser muito também. Tem aqui esse outro postinho aqui. Eu gosto também de usar essa da Uniball. É uma Uniball mais simples, tá, gente? Ela é simples da Uniball. Ela não é, é a Uniball tal, tal. Não, ela é a Uniball mesmo, que vende em qualquer papelaria, tá? Ela tem um traçado, assim, bem sutil, né? Então eu gosto muito de utilizar ela. Só que eu acho que eu passei no acrílico, gente. E ela ficou com a ponta um pouco esquisita, viu? Deixa aqui que eu vou arrumar ela depois aqui.
E eu vou vir com a GL5, então, que ela é mais fininha. Aqui eu já tô quase finalizando, viu, gente? Pra falar a verdade. Já tô quase. Essa é a 8. Essa é a 5. Tá. Já tô quase finalizando aqui, né? Aqui, ó. Né? Só fazendo um ou outro detalhezinho. Ó, os cachorrinhos, os negocinhos deles, ó. Né? Aqui a coleirinha. Aqui o vidrinho, né? Ó. É, quase não dá pra ver. Né? Quase não dá pra ver mesmo. A luz ali. Aí dá pra gente fazer um ou outro detalhezinho aqui nos cachorrinhos, ó. Tá vendo? Né? É lógico, quando tirar foto e tudo mais, vai dar pra ver melhor esses detalhes aqui também, tá, gente? Aí. Não vou querer fazer grama não, gente. Eu vou deixar assim, tá? Não vou querer fazer grama não. Gente, eu sou rebelde. Aí. Também não quis fazer roupinha nele não, tá bom? Deixar ele assim, que nem tá no desenho, né? Aí aqui a gente já pode até finalizar. Aí, gente, né? Vou dar um pouco zoom aí pra vocês ver como ficou, né? Depois em off aí eu posso colocar um pouco mais de posca, de branco, mas ficou assim, belezinha? Gente, eu quero agradecer muito aí vocês esse ano, muito obrigada pelo ano. Que 2026 aí, nossa parceria, né? Nossa interação aí permaneça. Agradeço de coração aí cada um de vocês que entraram em live, né? Que fizeram comentário, deram um like, inclusive dá like aqui também. Belezinha? Muito obrigada, gente. Eu vou fazer um post depois agradecendo também e desejando um feliz 2026 para vocês, tá bom? Mas esse foi o último vídeo aí do ano, né? Finalizar aqui com ele, o Bob passeando com os doguinhos, né? Que é uma paixão aí da nossa vida também, esses bichinhos. Tá joia, gente? Então o vídeo foi esse. Muito obrigada aí pela companhia. Fiquem com Deus. Desculpa pelo tamanho aí do vídeo, porque eu vou deixar esse vídeo na íntegra mesmo, tá? E é isso. Belezinha? Fiquem com Deus, gente. Até o ano que vem aí de vídeo. Ano que vem a gente tá junto de novo. Até mais. Beijo, gente.